Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, aqui está o trecho da palavra do Senhor. Assim diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio de vós no Senhor, que de outro modo não haveis de pensar, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se é que prego circuncisão, porque ainda sou perseguido, nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Oxalá se mutilassem aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servi uns aos outros. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Aqui está esta advertência do apóstolo Paulo, dizendo, meus amados irmãos, viver no Espírito, não na carne. Digo, porém, andai em Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo escreveu isso também aos Romanos, capítulo 8, mostrando também que é coisa complicada. A carne é contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não vos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, meus irmãos, aqui está a palavra de Deus. Esse capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é uma palavra gloriosa que chama a atenção da gente, para que a gente possa viver uma vida de comum acordo com o Senhor. Esse capítulo 5 de Gálatas é um capítulo importante da Bíblia, que trata da liberdade cristã e da vida no Espírito. O contexto que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para corrigir os erros teológicos daqueles irmãos que estavam se espalhando entre os cristãos na Galácia, corrigiu os erros que eles espalhavam, a mensagem de uma forma contraditória. Alguns judeus naquela época estavam
ensinando que os gentios precisavam circuncidar e seguir a lei judaica, para serem salvos. Ainda hoje nós temos muitas pessoas que ainda ensinam que a gente tem que guardar sábado, a gente tem que pagar dízimo, a gente tem que fazer alguma coisa para que se justifique diante de Deus. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção a todos, dizendo diferente. A liberdade cristã, em Gálatas capítulo 5, de 1 a 12, Paulo começa o capítulo enfatizando a liberdade cristã. Ele diz que os cristãos não devem se submeter novamente ao jugo da lei. Por isso, os levaria à escravidão. Em vez disso, os cristãos devem viver pela fé no Espírito Santo. Essa é a palavra. Não mais por regra de lei. As obras da carne, conforme Gálatas 5, 13 a 21, Paulo faz uma lista quanto às obras da carne, que são os comportamentos e atitudes que são contrários ao Espírito Santo. Essas obras incluem imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, disputas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, embriaguez e desregramento. O fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 a 26, Paulo demonstra aqui, em contraste com as obras da carne. Ele faz uma lista dizendo o fruto do Espírito, que são as características e atitudes que são produzidas pelo Espírito Santo. Essas características incluem na nossa vida, em nosso coração, na nossa fé. É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, coisas que a gente só tem e só encontra naquele que serve a Deus. É muito difícil se encontrar essas palavras arraigadas no coração de alguém que não tem Jesus. Ainda que ele tenha o amor próprio, ele vive a alegria passageira, tem aquela paz entre si, tem aquela paciência, tudo bem, aquela bondade entre eles, a fidelidade entre eles, dizendo que são fiéis a Deus, mas ao invés de orar, eles rezam. Ao invés de buscar em Deus a proteção, eles buscam nos deuses feitos de gesso, de bronze, de barro, de ferro, de ouro, de prata. É o contrário, porque quando se trata do amor perfeito, da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da mansidão, da fidelidade, da benignidade, daquele domínio próprio, só se encontra ali em quem tem um concerto com Deus. É uma pessoa que tem consigo aquele compromisso de andar com o Senhor. Por isso que nós temos essa conclusão em Gálatas capítulo 5, que é um capítulo importante, que destaca a liberdade cristã e a vida no Espírito, onde Paulo enfatiza que os cristãos devem viver pela fé, a fé no Espírito Santo, e produzir o fruto do Espírito, em vez de submeter as obras da carne. Por isso nós temos aqui, conforme o que nós já falamos e queremos outra vez observar, é que o nosso Deus, através da Bíblia, tem muito a dizer sobre a temática da fé, onde nós já até pronunciamos antes. Ela fala sobre a fé, aquela fé forte que você tem em Deus, a fé genuína, a fé rica, a fé permanente, a fé firme, a fé preciosa, a fé comum, a fé trabalhadora e a fé obediente. Só naqueles que têm
Cristo. Essa é a verdade. E ainda fala da fé morta. Essa aí é aqueles que não têm Cristo. Por muito que eles trabalhem, que eles lutem, eles têm uma fé morta. Porque eles pensam que por ter as suas obras realizadas, às vezes até com carinho, a outra pessoa, quem quer que seja, eles pensam que são salvos por isso. É uma fé morta. Porque ninguém é salvo por méritos próprios. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é uma obra que a pessoa fez ou está fazendo que vai lhe salvar ou lhe dar o direito de você conseguir entrar nos céus. Não, só unicamente através da fé em Jesus. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. Agora, essa fé com obras, nós temos que analisar. Depois que aceitamos a Cristo, temos que estar na fé e praticar as obras de quem tem Jesus. Elas são semelhantes, porque o apóstolo disse: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras. Então são coisas que andam juntas. Você tem fé em Deus? Tenho. Então a sua obra vai ser valorosa diante de Deus. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então isso para quem tem fé. Fé em Jesus. A primeira coisa é a fé, depois as obras, para que você receba o seu galardão. Mas não é salvo através de obras. Simplesmente as obras lhe dão o direito de um galardão. Como alguém que está estudando e no final ele é diplomado. Ele simplesmente ingressou na escola. No final ele recebeu o diploma, que é exatamente o galardão que ele recebeu por usar o seu trabalho, da sua fé, para com aquele determinado curso. Assim também diante de Deus, no curso da vida, nós aceitamos a Cristo. E aí vamos andando, cada dia que se passa, aleluia, andando até nos abraçar com Cristo. Lá no final, Ele vai estender a sua mão e nos dar aquele diploma, que é o galardão. Ele diz: eis que cedo venho e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. A obra que você realizou através da fé, não é simplesmente realizar obras em nome de José, de Maria, de Francisco, de Esperança, de Sebastião. Não, a obra que você realiza em nome de Jesus, que você faz para o trabalho de Deus crescer, que você quer ver a evangelização, que você quer ver o crescimento, o número de pessoas servindo a Deus, o Jesus batizando no Espírito Santo, você fica orando. Isso é a fé que faz com que essa obra continue no seu coração, realizando através da fé. Aí nós somos salvos pelo poder de Deus. Meus irmãos e meus amigos que estão à nossa escuta, é exatamente através da fé que nós vamos andando, vamos caminhando. Que você tenha uma fé forte, você tenha uma fé genuína, que você tenha uma fé rica, que você permaneça numa fé firme, a fé preciosa, a fé que lhe dá o direito de trabalhar e a fé que lhe dá a submissão para ser obediente a Cristo. Em o nome do Senhor, nós estamos aqui pedindo ao nosso Deus que nós continuemos todos nessa trajetória, nessa linha de raciocínio que Paulo nos informa aqui pela palavra, e que a gente possa continuar até aquele dia quando Jesus vier. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, eu te peço que cada um de nós, Pai, tenhamos essa fé, venhamos ingressar nessa caminhada, nessa jornada, com a fé firme, com a fé rica, com a fé forte, com a fé trabalhadora, contribuidora e, sobretudo, a fé de submissão ao Senhor. Pai, toma-nos em tuas mãos, dirige os nossos passos, sê conosco, meu Pai. Eu te peço e te agradeço por mim e por todos, em o nome de Jesus, Pai, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém. Tenha um bom dia na paz do Senhor.